Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estudaremos movimento uniformemente variado. Eu vou começar fazendo uma pergunta. É possível acelerar diminuindo a velocidade? A gente vai ver no decorrer da aula. Então a gente vai começar aqui com a introdução. O movimento de um automóvel, de uma bicicleta, ou mesmo o deslocamento de uma pessoa, dificilmente se desenvolverá com a mesma velocidade, ou seja, com uma velocidade constante por um longo intervalo de tempo. O mais comum, nesses casos, são variações no valor da velocidade, que aumenta ou diminui dependendo das condições do movimento, naquele momento. Aceleração escalar média de um corpo em movimento retilíneo. Observe na figura 2 a representação de um automóvel em 3 momentos sucessivos. O primeiro momento em t0, o segundo momento em t igual a 2 segundos, o tempo igual a 2 segundos, e o terceiro momento com t igual a 5 segundos. De 0 a 2 segundos, ele aumentou sua velocidade, olha, passou de 11 metros por segundo para 14 metros por segundo. E de 2 segundos a 5 segundos, ele diminuiu a velocidade, estava com 14 metros por segundo e passou a 8 metros por segundo. Vamos supor que o automóvel se desloque no sentido da trajetória, ou seja, da esquerda para a direita. A aceleração escalar média desenvolvida em cada intervalo pode ser calculada dessa forma aqui abaixo. De 0 a 2 segundos, houve uma variação de 3 metros por segundo. Observe, 14 menos 11 metros por segundo, 3 metros por segundo. Só que isso foi em 2 segundos, ou seja, a cada segundo ele percorreu 1,5 metro. Do segundo momento, ou seja, de t2 segundos até t5 segundos, houve uma variação negativa. Observe que diminuiu de 14 para 8 metros por segundo, ou seja, menos 6 metros por segundo. Isso em 3 segundos, ou seja, a cada segundo ele percorreu menos 2 metros por segundo, ou seja, foi diminuindo sua aceleração. A aceleração escalar média de um corpo em movimento retilíneo é a razão, ou seja, a divisão entre a razão de sua velocidade escalar, ΔV, e a duração do intervalo de tempo em que ocorreu a variação. Ou seja, a aceleração escalar média, AM, é igual a ΔV sobre ΔT. Movimento acelerado e movimento retardado. Um corpo que se move no mesmo sentido da orientação da trajetória, desenvolve um movimento progressivo. Observe que a trajetória é da esquerda para a direita e ele vai no mesmo sentido da trajetória. Então observe o seguinte, do instante t0 ao instante t2 do automóvel, esse movimento foi progressivo, o automóvel foi no sentido da trajetória. E além disso, podemos dizer que esse movimento é acelerado, ou seja, foi aumentando a velocidade na medida que foi percorrendo a trajetória. Já do instante t2 ao instante t5, a gente tem um movimento retardado. Observe também que o automóvel ainda percorre o mesmo sentido da trajetória, ou seja, da esquerda para a direita, só que esse movimento é retardado, ou seja, foi diminuindo sua aceleração no decorrer do tempo. Então temos duas situações. O movimento progressivo acelerado, que foi do t0 ao t2, ele foi aumentando sua velocidade de um instante para outro, e temos ainda o movimento progressivo retardado, que foi do instante t2 até o t5. Estava numa velocidade maior, de 14 metros por segundo, foi diminuindo até chegar em 8 metros por segundo. Então observe novamente, eu vou repetir.
Temos duas situações para o movimento progressivo. Temos o movimento progressivo acelerado, no caso, o deslocamento é no sentido da trajetória, né? E sua velocidade aumenta do primeiro instante para o segundo instante. Temos também o movimento progressivo retardado. Sua velocidade diminui do primeiro instante para o segundo instante, só que o deslocamento é no sentido da orientação da trajetória. Observa a seta aqui, ó, a trajetória da esquerda para a direita, e o veículo também vai da esquerda para a direita. Agora a gente deve observar o seguinte, a gente tem um movimento retrógrado. E o que é esse movimento retrógrado? Observe o sentido da trajetória, aqui de preto, da esquerda para a direita. Só que o veículo está no sentido oposto, da direita para a esquerda. Esse tipo de movimento é chamado de movimento retrógrado. Da mesma forma que a gente tem um movimento progressivo acelerado, a gente tem um movimento retrógrado acelerado, ou seja, o veículo ou móvel vai no sentido oposto da trajetória e do primeiro instante para o segundo instante ele aumenta a sua velocidade. Também devemos observar que temos o movimento retrógrado retardado, assim como temos o progressivo retardado, temos o retrógrado retardado. Por que retrógrado? Porque o veículo está no sentido oposto da trajetória. Observe que o objeto, a trajetória é da esquerda para a direita e o sentido do objeto é oposto, ó, da direita para a esquerda. Isso a gente dá o nome de retrógrado. E retardado, porque do primeiro instante para o segundo instante ele diminui sua velocidade. Ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Vamos fazer um resumo sobre tudo isso que eu falei. Vamos falar sobre movimento, uniformemente variado. Você vai falar sobre a aceleração escalar média de um corpo em movimento retilíneo. Tem uma fórmula ali que a gente aplica, né? E também você vai falar um pouco sobre o movimento acelerado e movimento retardado. Então é isso por hoje, certo? Valeu, até mais. Tchau, tchau.